Salve, salve, meu jogador! Bem-vindo ao Jogada Entre Linhas. Hoje, o papo é quente. Dia 16 de março tem convocação da seleção brasileira para os jogos contra França e Croácia. 2 testes pesados, nível altíssimo e que serão importantes demais pensando em Copa do Mundo. E a gente precisa lembrar, essa é a última convocação da seleção antes da lista final para a Copa. Então, se ainda tem algum teste para ser feito, essa é a última chance. E aí começa aquela discussão que a gente ama. Quem tá pedindo passagem? Quem vive grande fase e pode pintar na lista. Hoje a gente vai analisar alguns nomes que podem aparecer, entender o momento em seus clubes e projetar se existe chance real de aparecer na convocação. Então bora lá ver se faz sentido algum desses feras da bola com amarelinha. Bom, o primeiro nome não tem como ser outro. Endrick, o camisa 9 que está muito bem no Lyon, ganhando minutos e mostrando que pode ser nosso goleador na Copa. Depois de uma chegada cercada de expectativa no Real Madrid e um início sem tanta sequência, a ida para a França representou algo fundamental para qualquer jovem atacante brasileiro. Minutos em campo, ele vem tendo mais participação, mais presença nas partidas, enfrentando defesas físicas e fazendo o principal, gols, muitos gols. Historicamente, a seleção sempre valorizou o atacante jovem que começa a transformar potencial em produção na Europa. Vejo como bem provável a volta de Endrick para a seleção, uma vez que ele tem um talento muito fora da curva e é decisivo demais. E o Ancelotti o conhece, sabe que pode ser fundamental para nós. Outro nome que tem tido destaque é o Ryan, que agora está no Bournemouth da Inglaterra, num cenário de adaptação acelerada. Sair do Vasco e encarar a Premier League não é simples, ainda mais sendo jovem. E ele vem conseguindo minutos, entrando bem nos jogos e participando ofensivamente, participando de gols, isso pesa demais. A Premier exige intensidade, agilidade e resistência física. E jogador que se sustenta ali ganha respeito automaticamente. Historicamente, a seleção costuma olhar com carinho para quem performa na Inglaterra, principalmente em jogos grandes. O problema é que, para a posição dele, a concorrência é grande. Para enfrentar França e Croácia, talvez o treinador prefira nomes mais consolidados e que já fazem parte do ciclo atual. Mas se a ideia for fazer mais alguns testes nessa data FIFA, o Ryan pode ser sim uma das surpresas. Eu o levaria para testar e ver como se sai. Ele tem muito potencial e pode beliscar essa vaguinha. Bom, falando agora de futebol brasileiro, o nome do Marcos Antônio, do São Paulo, tem ganhado força. Ele já esteve em alguns pré-listas nas últimas convocações. E agora, vive grande momento com a camisa tricolor, comandando um meio de campo. A ausência de Bruno Guimarães na próxima data FIFA, por conta de lesão, abre uma vaga importante no meio-campo e substituir um jogador com capacidade de marcação e construção. Ao mesmo tempo, nunca é simples. Marcos Antônio é mais articulador, mais fluido, menos físico. Ele pode entrar na lista como alternativa de controle de posse. Se a ideia for combate intenso, ele perde espaço. Mas se a proposta for circulação rápida e inteligência posicional, o nome dele cresce. A chance é real e eu o levaria sim, pois vejo potencial enorme nele, principalmente por ser de uma posição carente no futebol brasileiro. E falando de meio-campistas de qualidade, Breno Bidon, do Corinthians, é um nome que aparece muito forte. Ele representa aquele talento em ascensão que chama atenção no futebol brasileiro. Vem sendo decisivo, participando de gols, mostrando maturidade e assumindo responsabilidade mesmo jovem. Isso naturalmente coloca o nome na mesa. Historicamente, a seleção já convocou jogadores em grande fase no Brasileirão para testarem amistosos de peso. Mas existe a diferença de nível entre se destacar aqui e encarar França e Croácia. Se a convocação for mais conservadora, ele pode ficar fora. Se houver intenção de renovação e observação, pode pintar como aposta. Vejo o Bidon como nome muito presente no ciclo para a próxima Copa, mas por hora, acredito que ele ainda fique de fora. Entre ele ou Marcos Antônio, para o lugar do Guimarães, eu iria com o camisa 8,
do São Paulo. Ainda no futebol brasileiro, precisamos falar do Caio Jorge, do Cruzeiro. Ele foi muito especulado na temporada passada, com a artilharia do Brasileirão, mas não chegou aí e o vejo um pouco distante dessa lista de março. O começo de ano do Cruzeiro é instável e isso afeta o centroavante. Historicamente, centroavante em boa fase quase sempre recebe oportunidade, principalmente quando a seleção busca um 9 mais móvel e intenso. Mas vejo outros nomes na frente dele, como o próprio Endrick. Eu não levaria o Caio Jorge nesse momento. Bom, falando em centroavante, temos o Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra. Ele é aquele caso clássico de jogador que cresce longe do radar nacional. A Premier League é um filtro natural de qualidade. Quem se sustenta ali mostra força física, mental e competitiva. E ele vem jogando com frequência e participando diretamente de gols. Isso pesa bastante. Atacante que performa na Inglaterra ganha moral na seleção, especialmente quando o time precisa de presença física na área e intensidade na pressão. O desafio dele é a visibilidade e a concorrência direta com nomes mais midiáticos. Apesar do destaque na liga mais forte do mundo, acho difícil que ele apareça na lista, pelo mesmo motivo do Caio Jorge. A concorrência. Hoje temos muitos nomes para a camisa 9, e talvez o último que consiga esse teste seja o Endrick, por já ter jogado bem com a amarelinha e ser um nome de muito potencial futuro. Bom, chegamos agora no nome mais falado quando se questiona quem deve aparecer na convocação da seleção brasileira. Neymar Júnior, o jogador do Santos, é nosso maior talento dos últimos anos. Isso é inegável. Mas aqui a gente precisa ser sóbrio e analisar bola jogada. Hoje temos um Neymar que retornou da lesão de joelho que teve no fim de 2025, onde até aqui esse ano fez só 2 jogos com o Peixe, incluindo a eliminação para o Novo Horizontino no Paulistão. Restam só 3 partidas pelo Brasileirão até a data da convocação, para que o Ney consiga demonstrar para Ancelotti que ele está pronto fisicamente. A qualidade que ele tem é indiscutível, é um diferencial técnico raro, mas o momento atual envolve idade, sequência de lesões e uma seleção que começa a olhar para a renovação. Sinceramente, não sei se vai dar tempo dele aparecer nessa próxima lista. São poucos jogos para mostrar uma evolução física que ainda parece distante. E na minha opinião, eu não o levaria agora. Se caso até a Copa ele consiga voltar a um nível físico razoável e com sequências sem lesões, para mim é certo de que ele esteja convocado para buscar o Hexa. Mas precisa de mais jogos, mais presença e entrega para que isso seja visto. Vamos aguardar e torcer para que ele reapareça nesse nível. E aí eu quero saber de você, olhando nome por nome, momento por momento, quem realmente merece estar na lista do dia 16. Vai ser convocação conservadora ou vai ter surpresa? Vai ser experiência ou renovação? Porque enfrentar França e Croácia não é teste leve. É jogo que exige personalidade, intensidade e resposta imediata. É amistoso com cara de Copa do Mundo. Então, quem desses nomes você colocaria na lista? Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve no Jogada Entre Linhas. Então é isso. Vejo você nos próximos vídeos. Tchau!